Queridos, vamos então abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé. 2 Timóteo, capítulo 2. Vou ler apenas 2 versos, queridos. O verso 8, depois metade do verso 14. Olha que interessante que o apóstolo Paulo escreve a nós. 2 Timóteo 2, verso 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Vou ler de novo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. E no verso 14, continue a lembrar essas coisas a todos. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor se manifeste no lar, na vida de cada um nesta manhã. Te pedimos que o coração de cada um possa receber, Pai, o que o Senhor tem para falar conosco e fala de forma profunda, de forma poderosa. A Tua voz que atravessa os séculos e ecoará por toda a eternidade. A Tua palavra que não volta vazia, possa aquecer os nossos corações, transformar o nosso ser. Nós cremos nesse milagre e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos vendo aqui então o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. E ele diz, lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo. Isso que eu quero trazer para vocês hoje, bastante. Lembre-se de Jesus Cristo. Veja que interessante, queridos. Parece um conselho completamente desnecessário. É falar para um cristão lembrar de Cristo. Lembrar daquele que deveria ser o Senhor da sua vida. Parece uma redundância, uma obviedade, né? Como se você falasse para uma mãe, olha, mãe, lembre do seu filho. Como assim? Não tem como esquecer do meu filho. Você lembrar um vegano, olha, não coma carne. Ou lembrar um peixe, olha, nade. Lembrar um pássaro, olha, voe. Qual o sentido disso, né? Entretanto, queridos, não só foi necessário lembrar, como nós vimos no verso 8, lembre-se de Jesus Cristo, como ele recomendou, ainda mais no verso 14. Continue a lembrar essas coisas a todos. Então, não apenas você se lembre, mas continue a lembrar, e todos precisam lembrar isso. Então, era para continuar e era para todos. E cá estamos nós, 2000 anos depois, para seguir esse conselho de Paulo. Lembrar a todos. Lembrar o quê? Lembrar a todos a lembrarem-se de Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo. Querido, se naquela época foi necessário isso, né? Tendo os fatos, os episódios, as narrativas sobre Jesus, os milagres sobre Jesus, a sua ressurreição, tão ali recentes, quanto mais é hoje importante que a gente lembre de Jesus Cristo. Hoje é mais do que necessário, é imprescindível, é importantíssimo lembrarmos de Jesus Cristo. E hoje eu quero dividir essa mensagem em 2 partes. Primeiro, o que não é lembrar-se de Jesus Cristo e, claro, falar sobre o que seria esse lembrar-se de Jesus Cristo. Então, o que não seria esse lembrar-se de Jesus Cristo? Não é meramente lembrar da religião. Guardem isso. Não é meramente lembrar da religião a qual você faz parte. Não. Porque geralmente as pessoas lembram da religião geralmente para importunar os outros, para incomodar os outros, para tratar mal alguém de uma fé diferente ou de alguma perspectiva diferente. Não é isso. Ou lembrando da religião para se fazer superior aos outros. Mas nesse momento não estão lembrando da pessoa de Jesus e como Jesus se portou. Outro ponto não é somente
lembrar da Bíblia. Veja que o texto não nos diz, lembre-se das Escrituras, mas lembre-se de Jesus Cristo. Conquanto, óbvio, lembrar-se das Escrituras seja extremamente importante, mas a pessoa pode incorrer no erro de lembrar-se das Escrituras e não se lembrar de Jesus Cristo. E isso não faz sentido, porque toda a Bíblia, todas as Escrituras foram escritas para apontar para Jesus, para nos lembrar a lembrar de Jesus Cristo. A Bíblia inteira aponta para Jesus. Portanto, quem não segue a Bíblia não olha para Jesus. Como o livro de Hebreus nos diz, Hebreus 3 diz, portanto, meus irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Fixem os seus pensamentos em Jesus. E no capítulo 12 ele ainda repete. Veja como essa era uma prática, lembrar-se de Jesus. Ele diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, veja, não é meramente lembrar das Escrituras. Não adianta a pessoa somente lembrar de Davi e não lembrar de quem Davi chama de Senhor. Não adianta lembrar meramente de Moisés e não lembrar de quem Moisés disse que viria e Moisés disse, a ele ouvi. Não adianta meramente lembrar de Abraão e não lembrar daquele que disse, que antes de Abraão existir, eu sou. Abraão viu os meus dias e se alegrou. Então não se trata meramente de lembrar pessoas, figuras históricas das Escrituras, mas lembrar-se de Jesus. E outra coisa, lembrar-se de Jesus não é meramente lembrar-se de um nome, ou meramente fazer o símbolo da cruz, como algumas tradições fazem. Jesus não pode ser meramente um nome, um label, um rótulo, uma bandeira. Não, eu sou aqui de Jesus, mas isso ficou só um nome, ficou só um rótulo. Isso não é praticado no dia a dia, isso não leva a alguma transformação na vida da pessoa, não é um estilo de vida. E Jesus não pode ser meramente um nome no sentido de ser meramente uma palavra mágica para terminar o encantamento. Eu faço aqui o meu pedido e eu tenho que terminar com essa palavra mágica, em nome de Jesus, só para isso, como se Jesus fosse um gênio da lâmpada. Vou fazer aqui os meus 3 pedidos, e geralmente só lembrando quando passa por alguma situação difícil, passando por algum perrengue, aí eu lembro de Jesus para terminar uma oração. Eu acho que Jesus merece mais do que isso. A gente ora em nome de Jesus, mas Jesus não pode se restringir a ser apenas uma finalização de uma oração. Outro ponto, lembrar-se de Jesus não é meramente ficar admirado. Que bonitinho o jeito que Jesus era, como ele era manso, eu concordo com o que ele diz, eu realmente aprovo a vida de Jesus. Tudo isso e não seguir. As pessoas da época de Jesus ficavam admiradas com os milagres, com o ensino de Jesus, mas terminado o ensino, terminados os milagres, eles se retiravam e poucos realmente o seguiam. Pelo contrário, naquele dia fatídico, eles estavam gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Todos esses que estavam tão admirados com ele. Bom, se lembrasse de Jesus Cristo, não é meramente lembrar da religião a qual pertence, não é meramente lembrar-se das Escrituras, não é meramente lembrar de um nome, ou meramente só se admirar. O que é então lembrar-se de Jesus Cristo? Lembre-se de Jesus Cristo. Primeiramente, queridos, colocar Jesus como vida. O apóstolo Paulo diz para os cristãos, Cristo, que é a vossa vida, e o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, lembrar-se de Jesus é lembrar de um estilo de ser, de uma forma de viver. É lembrar-se dos modos de Jesus, lembrar da mente de Cristo, para que a gente adote o mesmo pensar, o mesmo caráter
as mesmas virtudes. Como Jesus viveu, eu quero viver. Como ele escolheu ser, eu quero ser. Ou seja, Jesus ser realmente o nosso referencial, o nosso norte, a nossa bússola. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, lembre-se do Evangelho, lembre da mensagem que ele encarnou. O próprio Jesus disse que quando ele partisse, viria o Espírito Santo, e ele disse, o Espírito Santo lhes fará lembrar. De novo essa palavra, lhes fará lembrar todas as coisas que vos tenho dito. Então, lembrar-se de Jesus é lembrar também de todas as coisas que vos tenho dito. E ser guiado por essa mensagem. Como o apóstolo Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E hoje, muitas vezes, não habita no coração do cristão a palavra de Cristo, quanto mais ricamente. Quando deveria habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. É aprender com Cristo a viver. Pergunta, você aprende com Jesus a viver? Porque uma frase que eu tenho dito ao longo desse ano, né? O justo vive pela fé. A fé não é meramente uma crença, é um estilo de vida. O justo vive por meio da fé. Ele crê tanto em todo aquele ensino, em toda aquela mensagem transmitida, não apenas oralmente por Jesus, mas pelos modos, pelo estilo de ser dele, que a pessoa crê tanto nisso que vive isso. Vive em conformidade com isso. Como o apóstolo Paulo diz, é uma fé que atua, e atua pelo amor. Então, Jesus tem que ser a minha fé, tem que ser o estilo de vida que eu adoto. Qual é o seu estilo de vida? É Jesus? É o amor ou é o egoísmo? Se adota o egoísmo, talvez a pessoa seja simplesmente um daqueles que admiram o amor de Jesus, mas não o segue. Qual é o seu estilo de vida? É amor ou é egoísmo? O Evangelho, queridos, esses dias eu estava até comentando com a minha esposa, porque a gente vê a internet, vê o que traz visualizações, o que a população em geral está absorvendo, e a gente vê que o Evangelho é uma contracultura. Vai na contramão de tudo isso. Ensina um outro modo de viver. Um modo doce, um modo amável, um modo terno de tratar o ser humano, e um modo sábio de viver com as pessoas e consigo mesmo. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se colocar. Qual a vontade de Deus? E não no sentido que geralmente as pessoas põem, né? Qual a vontade de Deus? Eu devo ir na minha vida para a direita ou para a esquerda? Não. Qual a vontade de Deus é o que Jesus faria nessa situação, nesse conflito, nesse dilema, nessa decisão que eu tenho que tomar. Precisamos seguir Jesus. Interessante, aí no campo da estética, né, tem essa nova moda, né, de harmonização facial. Olha só. Eu vi no outdoor, tá, irmãos? Mas olha que interessante. Harmonização facial. Cada coisa, todo dia tem uma novidade. E Jesus é, de certa forma, uma harmonização do ser. Uma harmonização dos nossos relacionamentos, do nosso pensamento, do nosso coração, das nossas emoções, do nosso psicológico. Quanto mais a gente adota a forma de pensar e de viver de Jesus, mais vai harmonizando o nosso ser. Mais a gente vai tendo domínio próprio, mais a gente vai aprendendo a lidar com as várias dificuldades que se abatem na nossa vida. Então, lembrar-se de Jesus é adotá-lo como um estilo de vida. Lembre-se de Jesus Cristo. O que mais isso significa? Bom, um pouco a ver com o que eu acabei de dizer, é imitar Jesus. Né? Isso é um dos tantos clamores das Escrituras para conosco. Imite Jesus Cristo. Então, lembre-se dele para segui-lo, porque como você vai seguir a quem você mal se lembra ao longo do dia a dia? Porque essa é uma frase que eu fico assim aterrorizado quando ouço. Ah, mas Jesus é Jesus.
Jesus foi assim, mas Jesus é Jesus, né? Como é que eu vou ser assim? Ele é Deus. Não, queridos, mas nós somos chamados a imitá-lo, somos chamados a aprender a viver com ele e para ele. Não pode dizer, isso não é para mim. Eu vejo isso muitas vezes lá no YouTube, vem os comentários, algumas vezes as pessoas postam pichações, né? Vêm falando barbaridades. E eu penso, meu Deus, isso aqui é uma pessoa que está discordando porque lê a Bíblia, etc. Tudo bem discordar. Agora, olha a atitude da pessoa. Vem com palavras ofensivas. Como o apóstolo Paulo diz, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Como é que pode uma pessoa que se diz cristão não parece em nada com Jesus? E ainda se auto-intitula cristão. A um desses eu tive até a paciência de responder. Eu até leio para vocês aqui a resposta que eu dei para ele. Pessoa toda com ofensas, com coisas supostamente defendendo a verdade bíblica, usando de ofensas. Aí eu escrevi para ele, olha, havia um tempo em que só tinha coragem de se auto-intitular seguidor de Jesus quem fosse gentil, amoroso, cordial, bondoso, manso, humilde, pacificador. Ou seja, quem vivesse as bem-aventuranças que Jesus tanto ensinou. Atualmente, as pessoas são extremamente mal educadas e ainda se posam de cristãos. Não enxergam o tamanho da contradição e da incoerência e mancham o nome de Cristo para todo lado. Aí eu falei, triste, Deus te ilumine. Nem respondi o que ele estava comentando lá, só falei isso. Como é que a pessoa se auto-intitula cristão com esse tipo de atitude? Como Tito, capítulo 3, verso 2 diz, não caluniem a ninguém. Sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão. Olha que coisa linda do Evangelho. Mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Agora, os cristãos não apenas têm essa atitude raivosa, irada, né, ofensiva, como se acontece qualquer coisa de ruim na vida deles, eles se rebelam, xingam a Deus. Então, é uma coisa muito estranha. Alguns cristãos, eu já ouvi isso falar, eles não põem adesivo de Jesus Cristo no carro, você não precisa colocar. Mas eu achei interessante o motivo pelo qual eles não estavam colocando adesivo de Jesus no carro. Porque senão vai envergonhar o nome de Jesus. Ou seja, a pessoa sabe, confessa que não está vivendo conforme Jesus, e qual a atitude que ela toma para resolver isso? Não põe o adesivo de Jesus no carro para poder continuar xingando, fazendo as barbaridades que possa. Então, queridos, por que os cristãos não mudam o mundo? Porque eles, primeiramente, não são mudados. Como é que vão mudar o mundo se eles não estão se permitindo ser mudados pela mensagem de Cristo? Eles não estão se lembrando de Jesus Cristo, não estão lembrando o que ele fez, de como ele era. Não estou falando somente de doutrinas, mas da atitude para com a vida, para com o próximo. Você é parecido com Jesus? Em ternura, em amabilidade, em mansidão? Pergunta, você mudou? Você foi transformado? Sua mente é diferente das pessoas de fora que não querem saber de Jesus? Que diferença fez Jesus? Que diferença faz Jesus? Lembre-se de Jesus Cristo. Porque existe aquele verso tão lindo, o justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais até ser dia perfeito. Assim devemos ser, queridos. Cada dia você brilhar um pouco mais. Porque nós fomos chamados para ser luz desse mundo que está em trevas. E o que você pode melhorar? É simples. O que você tiver de diferente de Jesus é o que você precisa melhorar. O que tiver diferente dele, pronto, você já sabe, melhore nisso. Para você ser cristão, você tem que ser um
Cristo para o mundo. Você tem que apresentar Cristo no mundo, não meramente com palavras, mas com o seu ser, sendo testemunha viva de Jesus. Para as pessoas poderem olhar para você, que se diz cristão, e a pessoa se inspirar em você, a pessoa admirar você, se impressionar com a sua atitude, achar maravilhoso, achar lindo mesmo a forma que você está tratando aquela situação. Ou seja, nós sermos um exemplo para o mundo, ser luz do mundo e sal da terra. Não como um chavão, eu sou luz do mundo. Não, é ser realmente. É praticar as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Lembre-se de Jesus Cristo. O que você pode melhorar? O que você pode melhorar? Melhore. Melhore. Está esperando o quê? Essa é a sua religião. O que você pode melhorar, melhore em você e nas circunstâncias ao seu redor. Deixa eu pegar aqui um trecho aqui do livro, Na Imitação de Cristo, que eu mencionei na mensagem passada. Dê uma nota para o quanto você tem se lembrado e seguido Jesus Cristo nessas perguntas que ele faz no livro. Você se entristece verdadeiramente e se indigna mais com os seus erros do que com os erros dos outros? Entenderam, hein? Você se indigna mais com os seus erros do que com os dos outros? Você ora, intercede de boa vontade por seus inimigos e pelas pessoas más? Você perdoa de coração ofensas? Você não demora a pedir perdão? Você passa mais depressa a compaixão do que a ira? Essas perguntas não são minhas, são do livro Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, 500 anos. Veja só, queridos, busquem ser Jesus. Busquem ser Jesus. Onde quer que você vá, especialmente na sua casa, mas no seu trabalho, onde você for, busque ser Jesus. E nós fomos chamados a amar o próximo. Veja, o Evangelho não é uma série de comandos e proibições e restrições. Isso não é Evangelho. O Evangelho é uma valorização imensa do ser humano. Isso é Evangelho. Você valorizar imensamente o ser humano. Porque se você valoriza imensamente o ser humano, você não o agride. Você o acolhe. Se você vê ele sofrendo, você vai lá ajudar. Isso é Evangelho. É o bom samaritano. Ou como nós vemos lá em Mateus 25, onde Jesus diz, quando o Filho do Homem vier, ele vai separar os bodes das ovelhas. Qual vai ser o critério? Ele diz. Ele deixa bem claro. Qual é o critério? Ele vai dizer, eu tive fome, você me deu de comer ou não me deu? Eu tive sede, você me deu de beber ou não deu? Estive doente, ou preso, ou numa situação difícil, você me visitou ou não me visitou? Você cuidou ou não cuidou? Aí o grupo dos bodes vai dizer, mas Senhor, nós nunca te vimos assim. Eles não fizeram porque não viram Jesus na situação, mas nós nunca te vimos assim. Jesus disse, quando vocês não fizeram a um dos menores, a um dos pequeninos, vocês não fizeram a mim. Então, um grupo não fez porque não viu Jesus fisicamente. O outro fez mesmo não tendo visto Jesus. Eles perguntam, mas Jesus, nós sim, nós demos comida, nós ajudamos, nós fizemos o bem, nós elogiávamos, nós cuidávamos das pessoas, mas nós não te vimos. O Senhor está dizendo que nós te fizemos a você, nós nunca te vimos. Aí Jesus diz, quando vocês fizeram a qualquer pessoa que estava perto de vocês, vocês estavam fazendo para mim. Então, olhe para as pessoas que você encontrar hoje, olhe para as pessoas que você encontrar essa semana, olhe para as pessoas que você encontrar esse mês e veja Jesus nela. Ela é o Jesus que você deve servir. Jesus disse até em outra passagem, quem der um copo de água a um pequenino, deu a ele. E não perderá o seu galardão.
Sirva ao próximo. Ame ao próximo. Veja Jesus, o servir de Jesus ao servir aquela pessoa. Lembre-se de Jesus Cristo. Lembrar-se de Jesus Cristo também é ter tempo com Ele. É passar um tempo com Ele. É importante você separar um tempo como esse que você está tendo aqui, está recebendo o Evangelho, está se colocando diante da presença dEle, da manifestação dEle, da glória dEle, do Espírito dEle, para Ele ir nos constrangendo, nos transformando, nos edificando, nos mudando. Você se colocar nessa posição quantas vezes você puder. Passar tempo com Jesus. Porque veja só, que se Jesus estivesse vivo fisicamente falando, se você tivesse o zap dele, será que você não ligaria para Jesus e falaria: ô Jesus, eu sei que eu não sou digno, né? A gente vem cheio, né, de... E fala: Jesus, eu não sou digno, a minha casa é simples, será que você não poderia, né? Vir aqui em casa, eu estou te convidando, será que você não poderia vir aqui almoçar? Ou passar uns dias aqui em casa, melhor seria ainda. Então veja, queridos, como a gente tem um fetiche com o físico, com o palpável, com o visível, com a aparência. Jesus não está fisicamente, mas espiritualmente ele garantiu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E a gente não dá atenção para Jesus. Ah, mas se Jesus viesse fisicamente, eu poderia tirar um selfie com Jesus e postar no Instagram, no Facebook. Irmãos, você quer tirar um selfie para mostrar para os outros, ou você quer estar com Jesus? Com Jesus intangível, Jesus que não é palpável, mas toca o nosso interior. Porque ele disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Jesus, quer dizer, ele é onipresente. Ou a gente crê nisso, ou então a gente não crê. Jesus, ele é onipresente. Ele está te ouvindo. Viva como se ele estivesse aí na sua casa, onde você estiver, porque ele está. Ele está. Você consciente disso ou não, ele está. Então viva sob essa presença, sob essa luz, sob essa companhia. Não ofereça meramente a sua casa, ofereça o seu ser, o seu coração inteiro. A gente limparia nossa casa para receber Jesus, limpe o seu coração, para que ele esteja com você sempre. Busque-o de todo o coração. Né? Se Jesus viesse à nossa casa, a gente depois contaria: olha, essa aqui é a cadeira que Jesus sentou. Olha, aí todo mundo olharia a cadeira: nossa, é mesmo? Ele sentou aqui nessa? Foi nessa aqui? Foi. Eu não deixei ninguém mais sentar aqui, porque essa foi a cadeira que Jesus sentou. E esse aqui é o copo que Jesus bebeu. Olha que maravilha. Deixo só eu botar água aqui para eu poder beber a água do copo que Jesus bebeu. Então é um fetiche que a gente tem com o físico quando Jesus é onipresente. E às vezes a gente não tem essa mesma alegria da cadeira que Jesus sentou, do copo que Jesus bebeu, com a forma de ser de Jesus manifestada na sua mensagem. A gente não tem a mesma alegria, irmão. Mais importante que você saber o copo que Jesus bebeu, olha esse copo, que maravilha, olha, irmão, é você olhar para o que ele nos deixou. E ele não nos deixou pedras, nem copos, nem vasos de barro. Ele nos deixou uma mensagem, um estilo de ser. Ele disse: o reino de Deus é dentro, em vós. Não é uma imensa catedral, não é uma pintura. Tudo isso pode ser bom. Mas o reino de Deus é dentro em vós. O que você mudaria mesmo se Jesus morasse com você? Deixa eu beber água aqui do copo de Jesus. O que você mudaria se Jesus morasse com você? Ah, mas aí ele me ensinaria, né? Ele estaria aqui morando comigo, ele ia me dando umas dicas. Bom, todo o ensino dele, que ele, pelo menos, que ele gostaria de ter deixado, está todo registrado, é o coração dele. Claro que não pega todas as nuances da vida, mas são princípios. A partir de princípios, a partir de valores, você toma atitude baseados nele. Então, é questão de nós seguirmos o que ele nos propõe. Porque não adianta a gente ficar querendo que as outras pessoas venham para Jesus. Olha, venham para Jesus. E a gente
mal passa tempo com ele. Ele é o caminho que nós devemos seguir. E veja, eu já mencionei isso, muitas vezes a gente gasta tempo, né, com tudo. Nas redes sociais, no WhatsApp, no e-mail quase não mais. A gente gasta tempo isso ouvindo políticos, ouvindo coaches, ouvindo filósofos, ouvindo piadas, dicas de alimentação, dicas de vestimenta, dicas de vestimenta e dicas de investimento. Dicas de tudo. E tudo isso é bom e proveitoso, e recomendo, inclusive. Mas, e o tempo que você fica com Jesus? Ouve-se tanto essa miríade de vozes e não ouve-se a voz principal, que é a voz de Jesus. Queridos, eu vos lembro isso. Vos lembro o que o escritor aos Hebreus diz. Não foi nem a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Foi nem a anjos, quanto mais aos ricos do mundo. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Este mundo não está, a eternidade não está sujeita aos ricos, aos poderosos, aos políticos, às grandes ideologias, a nada disso. Nem mesmo a anjos. O mundo que há de vir está sujeito a Jesus Cristo. Então, qual é a voz que você mais deve ouvir? Ele sujeitou a Cristo, não aos ricos. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso vai ocorrer. Então, queridos, se nós estivermos fracos espiritualmente, a pergunta não é o que o pastor, o que... Não, é o que você vai fazer a respeito disso. É passar mais tempo com Jesus. Se você se sente sem luz, se você se sente na escuridão e não lembra da luz do mundo, então vá até Jesus. Passe tempo com Jesus. Lembre-se de Jesus Cristo. É o que Jesus também falou, não apenas Paulo falou para nos lembrarmos de Jesus Cristo, o próprio Jesus disse. Na Santa Ceia do Senhor, ele disse, façam isso em memória de mim. É para vocês se lembrarem de mim, lembrarem do que eu fiz, de quem eu sou. E por fim, queridos, lembrar-se de Jesus Cristo é lembrar-se do Evangelho inteiro. Lembre-se da cruz, o que ele fez por nós. Lembre-se do sangue derramado. Lembre que ele foi moído por nossas iniquidades. Lembre-se da ressurreição, que nos garante a vida eterna. Lembre-se da ascensão de Jesus. Lembre-se da cabeça da serpente que foi esmagada. Lembre-se do Espírito Santo. Lembre-se do vosso Pai que está nos céus. Lembre-se das bem-aventuranças. Lembre-se dos frutos do Espírito. Lembre-se da vida com Deus, da mente de Cristo, de ser corpo de Cristo. Lembre-se de amar, de exalar o perfume de Cristo. Lembre-se de interceder, de meditar na palavra dele, de buscá-lo de coração. Lembre-se da vida eterna. Lembre-se do mundo espiritual, do mundo que está por vir. Lembre-se da graça de Deus. Lembre-se do bom combate. Lembre-se de completar a carreira. Lembre-se de guardar a fé. Lembre-se da fé, da esperança e, acima de todos eles, do amor. Lembre-se da alegria, da justiça. Lembre-se de adorar em espírito e em verdade. Lembre-se de servir. Lembre-se de carregar os fardos uns dos outros. Lembre-se de se arrepender verdadeiramente. Lembre-se que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lembre-se das aflições de Cristo para você ter força para suportar as suas. Lembre-se do primeiro amor. Lembre-se que na casa do Pai há muitas moradas, que nenhum coração, nem jamais passou pela mente de ser humano algum, tudo que o Pai está nos preparando na glória eterna. Lembra-te, pequenino rebanho, que a vosso Pai lhes aprouve dar o reino. Lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se
de Jesus Cristo. No Salmo lido na abertura do culto, o Salmo 26, mostra isso, essa atitude de estar sempre na presença de Jesus. O texto nos diz no verso 3, o teu amor está sempre diante de mim. Imagina se nós vivemos assim, queridos. O teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Na madrugada, né, queridos, a gente vem com a mensagem muito latejando na mente, no coração. Ainda mais algo assim, lembre-se de Jesus, lembre-se de Jesus. Continue a lembrar essas coisas a todos. E na madrugada veio um desafio, que eu creio ter vindo da parte do Pai, que é justamente isso. Se ele falou, não apenas para lembrarmos, hoje estamos lembrando de Jesus Cristo, mas não é apenas para lembrar, é para continuar a lembrar. Então não basta lembrar hoje, tem que lembrar o resto do dia, lembrar amanhã, lembrar a semana. Eu queria trazer esse exercício espiritual para nós. Ao longo dessa semana, e aí você continue o tempo que você quiser, mas ao longo dessa semana, você repetir isso. Esse é um desafio. Repetir isso para você mesmo e para os outros. Você fala, lembre-se de Jesus Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu? Lembre-se de Jesus Cristo. Então você falar para a pessoa do seu lado, para o seu familiar, lembre-se de Jesus Cristo. Você falar para você mesmo, está sozinho, caminhando pela casa, e você falar, lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo. Eu acho que se nós fizermos isso, queridos, e trazer mais de Jesus à nossa mente, trazendo mais de Jesus à nossa mente, mais a gente vai tendo a mente de Cristo. Então está aí esse exercício lindo para ser feito. Mas não faça isso para atacar as pessoas, tá? Ah, você aí, ó, lembre-se de Jesus, eu lembro. Não, pelo amor de Deus, irmãos. Façam só na hora que tiver tudo bem, tudo tranquilo, você fala, oh, vamos lembrar de Jesus Cristo? Você fala assim, de forma doce, de forma tranquila, para que isso faça parte do nosso viver, para que Jesus faça parte do nosso dia a dia. Vamos orar, queridos? Senhor amado, essa mensagem que ecoa ao longo dos milênios, para nós lembrarmos de Jesus. 2000 anos depois, estamos lembrando dele. Tudo que o Senhor fez por nós, tudo que o Senhor faz por nós, a sua graça que não cessa e jamais cessará, que vence o nosso pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós te agradecemos, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós, porque o Senhor nos deixou esse norte, essa forma de viver, essa ilustração maravilhosa de o que nós podemos e devemos buscar ser. Nos ajuda a melhorar a cada dia. Te pedimos perdão pelo quão pouco, às vezes, lembramos de Ti, ou quão pouco estamos vivendo Cristo na nossa vida. Te pedimos a Tua bênção para carregar essa mensagem, não apenas nas palavras, mas no nosso viver. Que a gente possa ser Cristo neste mundo, que a gente possa ser a habitação do Teu Espírito, e o Senhor fluir através de nós. Que o Senhor flua em nossas vidas. Que a gente se lembre de toda essa mensagem para consolo do nosso coração, para fortalecimento da nossa alma, para tranquilidade das nossas emoções, para amainar as nossas atitudes, às vezes tão bruscas. Nos ajuda a ser como o Senhor. Que a amabilidade do Senhor, como a tua palavra diz, que a vossa amabilidade seja conhecida por todos. Que nós sejamos parecidos com o Senhor. Que as pessoas, ao nos verem, lembrem-se de Jesus Cristo. Que ao nos verem, lembrem-se de Jesus Cristo, porque nós nos lembramos de Ti primeiramente. Nós te agradecemos pela Tua mensagem, pelo Teu Evangelho, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.